Meus queridos, sejam bem-vindos para mais uma aula de Química e hoje o assunto da nossa aula é forças intermoleculares. Os objetivos da nossa aula é compreender as forças intermoleculares, saber como elas acontecem e também saber os seus efeitos. E também identificar e distinguir os tipos de forças intermoleculares, ou seja, diferenciar os tipos de forças intermoleculares. Para que a gente possa iniciar o nosso assunto, é importante que a gente esteja lembrado do assunto que é polaridade das moléculas. Então, se você não está lembrado, como se identifica uma molécula polar ou apolar, é interessante que você revise esse assunto para que você possa entender melhor a aula de hoje. Então, para nós iniciarmos a nossa aula, eu quero fazer aqui uma menção sobre o uso do sabão, para que a gente possa combater, para que a gente possa fazer uma asepsia contra o vírus que tem causado a pandemia no planeta todo, Então, olha só, por que o sabão ele é indicado para o uso de combate ao coronavírus? Para que a gente possa estar aí usando, lavando nossas mãos com sabão. Então, olha só, gente, o sabão ele é formado por uma cadeia bem longa que a gente chama cadeia de hidrocarbonetos, ok? Essa cadeia, por ela ser de hidrocarbonetos, ela é uma cadeia apolar, ok? A gente já viu que é uma molécula polar e uma molécula apolar. Então, essa parte aqui do sabão, que é apolar, ela tem uma facilidade enorme de interagir com óleo, ou seja, com gorduras, que também é apolar. E já essa outra extremidade do sabão é feita por uma parte que é polar, certo? Exatamente por a gente ter elementos bastante eletronegativos aqui, ó. Veja que a gente tem a presença do oxigênio. Então, essa parte aqui, essa extremidade do sabão, ela é polar. Sendo ela polar, ela vai interagir muito bem com a água. Então, veja que o sabão ele tem uma dualidade de comportamento. Ele tanto vai interagir com a água, que é polar, como ele vai interagir também com óleo, ou gordura, que é substâncias apolares. Então, a gente sabendo já desse comportamento do sabão, a gente vai entender por que o sabão ele é indicado para a gente poder fazer a asepsia das nossas mãos, para evitar a contaminação do vírus. Então, veja só, o vírus ele é formado aqui por uma capa lipídica. E essa capa lipídica também tem a presença dessas proteínas. Todas as vezes que eu falo em lipídios, eu estou falando de gordura. Então, isso quer dizer que o vírus ele é envolto de uma gordura, ok? Então, imagina se você pega em algo e você foi infectado, sua mão está com o vírus. Se você apenas passar uma água, não vai ser o suficiente para retirar o vírus, para destruir o vírus da tua mão. Por quê? Porque essa parte externa do vírus é uma gordura. Então, se você apenas passar água, a água que é polar, ela não vai conseguir destruir a parte que é apolar do vírus. No entanto, se você usar o sabão, você vai conseguir usar sabão, você vai conseguir exterminar, você vai conseguir destruir o vírus que está na tua mão. Por quê? Porque o sabão ele tem uma parte que é apolar, então ele vai interagir muito bem com a gordura, vai destruir essa parte lipídica, fazendo com que toda a parte interna também seja já destruída por esse sabão, certo? Então, aqui eu estou falando de uma forma muito superficial, mas quem quiser pesquisar mais sobre isso, a gente tem vários
vários outros vídeos que explicam muito bem a ação do sabão, né, no combate do coronavírus quando contaminados, né, pela nossa pele, certo? Então, olha só, gente. Então, aqui a gente vê a ação do sabão, certo? Na desinfecção do vírus na nossa pele. Então, eu pergunto a vocês, sendo essa molécula aqui do sabão, certo? Apolar, e a gente tendo também uma gordura, a parte lipídica do vírus, que também essa parte externa dele é apolar, que tipo de interação foi realizada aqui entre o sabão e o vírus, certo? Então, essa perguntinha que eu estou fazendo para vocês, essa interação que foi feita aqui, né, é exatamente a explicação da nossa aula hoje, ok? Então, vamos lá entender e aí no final a gente pode responder qual é a interação que aconteceu entre o sabão e também o vírus, ok? Então, vamos lá. Forças intermoleculares. Qual a definição, né? Interação de atração entre as moléculas. Então, perceba que aqui eu tenho moléculas de água que estão interagindo com outras moléculas, ok? Então, esse tracejadozinho que a gente está vendo aqui é justamente as interações entre as moléculas, que a gente chama de forças intermoleculares. Quando eu falo em inter, eu estou falando entre as moléculas, ok? Então, para ficar bem claro para a gente, eu quero explicar para vocês, quero fazer duas menções. A primeira é sobre o nome que é utilizado também para as forças intermoleculares, que são as ligações de Van der Waals. Então, muitos livros ou muitos autores, eles utilizam esse nome, né, ligações de Van der Waals, para falar das forças intermoleculares. Mas Van der Waals, né, por que isso acontece? É porque Van der Waals foi o químico que fez o estudo sobre as forças intermoleculares. Então, caso vocês venham ver em algum livro, nessa menção, vocês já sabem o porquê. A observação número 2 que eu quero fazer é que há uma diferença entre forças intermoleculares e forças intramoleculares, ok? Ou mesmo ligações intermoleculares ou ligações intramoleculares. Veja a diferença. Inter é entre e intra é dentro. Então, veja que na molécula da água, ó, foi necessário acontecer uma ligação entre o hidrogênio e o oxigênio e entre esse hidrogênio e oxigênio. A gente sabe que o tipo de ligação que está ligando esses elementos é chamada de ligação covalente. Então, são as ligações intramoleculares que estão acontecendo dentro da molécula. Então, esses elementos foram ligados e formados, né? Foi formada uma molécula. Quando essa molécula ela vai interagir com outra molécula, então é aí que entra as forças intermoleculares. Então, mais uma vez, forças intermoleculares são aquelas, né, que são conceituadas como uma interação, uma atração entre as moléculas, ok? Então, nós temos aqui os tipos de interação intermolecular. Mas antes de a gente apresentar os tipos de interação intermolecular, eu quero que vocês observem esses 3 comportamentos aqui das moléculas. Considere que cada bolinha dessa é uma molécula. Então, eu pergunto para vocês, o que mantém as moléculas mais próximas uma das outras no estado líquido e no estado sólido? É exatamente as forças intermoleculares. Veja que no estado sólido as moléculas estão muito separadas. Então, no estado gasoso não acontece, não existe interação intermolecular. Não existe uma interação entre uma molécula e outra.
Já no estado sólido e líquido, acontece sim as interações intermoleculares, certo? Então, que tipo de ligação, que tipo de interação está acontecendo aqui no estado líquido e sólido? É isso que a gente também pode responder hoje com a nossa aula. Então, existem 3 tipos de interação intermolecular. A primeira é dipolo-dipolo ou dipolo permanente. A segunda é conhecida como ligação de hidrogênio e a terceira é dipolo induzido ou forças de London. Então, se você está com seu caderno e sua caneta, anota isso que é super importante. Então, na nossa aula hoje nós vamos ver quem são as interações dipolo-dipolo e a dipolo induzido. As ligações de hidrogênio a gente vai ver na próxima aula. Então, como é que acontece uma interação dipolo-dipolo, ou eu posso chamar também de dipolo permanente? Ela vai acontecer, gente, entre moléculas polares. Então, veja só, eu tenho HCl. Veja que são 2 elementos diferenciados. Se eles são 2 elementos diferenciados, eles vão apresentar eletronegatividade diferente. Então, se eles têm eletronegatividade diferente, isso quer dizer que eles são polares. Essa molécula ela é polar. Ela apresenta um polo positivo e um polo negativo. Então, quando uma molécula polar ela vai interagir com outra molécula polar, o nome dessa interação é chamada de dipolo-dipolo, ou eu posso também chamar simplesmente de dipolo permanente, ok? Então, qual é o tipo de força intermolecular que une as moléculas polares? Você já vai saber. O nome dessa força é chamada de dipolo permanente ou então de dipolo-dipolo, ok? Então, o objetivo da nossa aula é isso, é identificar qual tipo de interação está interligando as moléculas. Para você saber isso, é apenas você saber que tipo de molécula está compondo essas interações. Se for polar e polar, então é esse tipo de molécula, é esse tipo de interação, ok? Anota aí. Já aqui, no dipolo induzido, né, eu posso também chamar de forças de London. E como é que acontece, né? Ela vai acontecer entre moléculas apolares. Veja que a dipolo-dipolo acontece entre moléculas polares. E já a dipolo induzido acontece nas moléculas apolares, ok? Então, veja aqui um exemplo, ó. Eu tenho a molécula do cloro. Veja que eu tenho 2 elementos iguais. Se eu tenho 2 elementos iguais, eu não tenho como ter um polo positivo e polo negativo. Isso foi o que a gente aprendeu logo lá no início. Então, isso aqui eu chamo de molécula apolar, ou seja, ela não apresenta polos, um polo positivo e um polo negativo, ok? Mas o que é que acontece então quando uma molécula apolar, né, vai se unir com outra molécula que também é apolar? O que é que acontece para que elas possam se unir? Então, essa união ela é realizada pela seguinte explicação. Lembrando que essa explicação aqui, né, é uma forma de a gente poder entender como acontece a interação entre moléculas apolares. Então, ó, uma dessas moléculas não, na verdade, as 2 moléculas que são apolares, elas vão ter um dipolo instantâneo. Quando eu falo de dipolo, eu estou falando aqui das extremidades, ok? Então, vai ser gerado um dipolo instantâneo, ou seja, momentâneo, vai ser algo induzido. Então, vai ser algo induzido para que essas moléculas elas consigam interagir umas com as outras. Então, veja ó, que aqui, nesse primeiro exemplo, ó,
eu tinha apenas a molécula apolar, que eles estavam com os elétrons bem divididos entre eles. Só que no momento da ligação entre essa molécula e outra, certo? Eles vão induzir, né, um polo para que a interação aconteça. Então, veja, ó, aqui nesse primeiro momento, a gente tem as moléculas apolares. Os dipolos, eles vão ser instantâneos, vão ser gerados instantaneamente. Esses dipolos, né, são aqui os polos da molécula, para que aconteça uma interação. Então, vai ser gerado um dipolo positivo, um dipolo negativo. Então, vai acontecer uma interação que nós vamos chamar de dipolo induzido, certo? Por isso que a gente chama de dipolo induzido, porque esses polos eles não existiam. Eles foram induzidos para que a interação pudesse acontecer, já que as moléculas, né, são apolares, ok? Então, sendo induzido essa polaridade, ó, ficando com um polozinho negativo aqui e um polozinho positivo aqui, eles vão poder fazer essa interação. A interação normalmente é feita, né, com uma carga positiva e uma carga negativa, ok? Então, dessa forma, a gente compreende como é que é feita a interação dipolo induzido. Aí você guarda o seguinte: as interações de dipolo induzido ou forças de London, elas vão acontecer entre moléculas apolares, ok? E aí, no momento de elas realizarem essa interação, vai ser realizado aqui o dipolo induzido para que a interação possa acontecer, ok? Então, olha só, a gente chega ao final dessa explicação, dessa aula, e aí eu pergunto a vocês aqui no final desse slide. Lá no início eu falei sobre o sabão, certo? E falei também sobre o Covid, certo? Na verdade, o vírus, né, que causa o Covid. Então, olha só, a molécula, a parte do sabão que iria retirar o vírus da nossa mão, né, era apolar. E o vírus, como ele é revestido por uma capa lipídica, né? Essa capa lipídica é uma gordura e ela é considerada apolar. Então, que tipo de interação é realizada entre o sabão e o vírus? Entre a capa lipídica do vírus, né? Então, eu tenho uma substância apolar que está interagindo com outra substância apolar. Então, que tipo de interação é essa que está acontecendo entre essas duas substâncias? Eu tenho duas alternativas. A primeira era a dipolo permanente, e a segunda era a dipolo induzido. Qual que você marcaria? Dipolo ou dipolo induzido? Então, se você respondeu, né, aí no seu pensamento sozinho, você respondeu dipolo induzido, você está correto, certo? Então, as moléculas, as interações dipolo-dipolo acontecem entre moléculas polares, ok? Enquanto que a interação dipolo induzido ou forças de London, ela vai acontecer entre moléculas apolares, ok? Então, gente, eu peço a vocês que vocês façam as anotações de vocês, tá certo? Registre essa aula nas anotações de vocês, no caderno, seja em que for, ok? Que vocês realizem a atividade que vai ser lançada posteriormente, e peço a vocês que realizem essa atividade ainda hoje, para que a gente tenha essa organização mais facilitada, ok? Então, qualquer dúvida, é só me procurar, é só me perguntar, ok? Um grande abraço e até a próxima aula.